Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Alan Assad e nesse vídeo vamos discutir um pouco sobre os 5 erros que iniciantes ou até mesmo você que tem uma certa experiência em modelagem não devem cometer ao criar, né, um modelo 3D no SolidWorks ou em qualquer outro software de modelagem. Antes de iniciar, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é a otimização na engenharia e o porquê isso é importante vocês terem esse conceito em mente, né, ao realizar um projeto. Mas o que isso tem a ver com 5 erros que eu vou falar aqui? Se pararmos para pensar, nós, engenheiros, resolvemos problemas de engenharia do mais simples ao mais complexo. E utilizamos também vários conceitos e princípios aplicados de alguma forma na construção de objetos úteis. Por exemplo, um engenheiro mecânico, ele projeta o motor de um carro, projeta uma suspensão, projeta uma estrutura metálica. Um engenheiro civil, ele projeta um prédio, uma casa. O que eu quero chamar a atenção aqui é que, por muitas razões, um engenheiro pode só não estar interessado em um projeto que funciona, mas também que esse projeto tenha o melhor design de alguma forma, certo? Então, esse simples processo de determinar o melhor design é o que chamamos de otimização. Para ficar mais claro, podemos pensar no projeto de um trocador de calor. Imagina que podemos projetar o menor trocador de calor que realize a transferência de calor desejada, ou projetar uma ponte de menor custo, ou maximizar a carga que uma estrutura pode suportar. Então, a palavra otimização, de fato, é aplicada no nosso dia a dia de projeto e até na nossa vida pessoal. Estou falando isso tudo para exatamente vocês perceberem a importância que tem vocês começarem um projeto pensando no futuro, pensando que lá na frente, o que você está projetando agora pode sofrer alterações, e isso é muito comum no âmbito de projeto. E se isso acontecer, o seu projeto ele tem que estar o mais otimizado. Esse será o seu diferencial. Esse será o diferencial do seu projeto. E acaba sendo evidente que o mercado hoje busca profissionais com esse tipo de pensamento. Otimizar o seu tempo de projeto para ter uma maior produtividade, otimizar o processo de fabricação, reduzir custos. De fato, se parasse para pensar, a indústria ela se reinventa constantemente. Por isso, a busca por soluções que atenda a crescente necessidade de redução de custo, de aprimoramento da qualidade, né, acaba sendo relevante. Então, na aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre como evitar alguns erros que eu considero relevante, né, para quem está começando e como começar a pensar de uma forma diferente. Então, esse vídeo tem um único propósito: fazer com que vocês mudem a forma de pensar quando olharem para um projeto, né? E se de alguma forma eu conseguir realizar esse objetivo, deixe um comentário com a hashtag SolidWorks na veia. Nas nossas redes sociais, a gente toda semana posta um conteúdo novo no Instagram, no Facebook, no YouTube. E toda quarta-feira no Instagram vou abrir um espaço no Stories para perguntas referente à modelagem 3D, né? Referente a simulações. Então, pessoal, se inscreva aqui no vídeo se você ainda não conhecia o canal, porque isso ajuda muito a gente a produzir conteúdo e com certeza vai te ajudar bastante no seu dia a dia de projeto. E vamos dar início aos 5 erros que eu considero importante vocês que estão começando evitar. Bom, pessoal, dando início aqui então aos 5 erros, né, eu vou falar o primeiro, que é
utilizar o recurso ideal obrigatoriamente no lugar ideal, certo? O que eu quero dizer com isso? Tem um modelo aqui que já está aberto e eu queria que vocês parassem para pensar um pouco se vocês fossem começar a projetar essa peça aqui. Primeiro, por onde vocês começariam a projetar esse modelo, certo? E segundo, e agora explicando o primeiro erro, se vocês fossem modelar essas duas partes aqui desse modelo, né? Qual recurso começar a utilizar para estar realizando essas duas partes do modelo? Bom, torna-se intuitivo você pensar, vou realizar um círculo, vou extrudar, vou realizar outro círculo, vou extrudar e pronto. Claro, isso é muito simples, é muito fácil, isso adianta muito sua vida. Só que, se você pensar lá na frente, né, que no futuro pode sofrer algumas alterações, isso acaba sendo inviável, porque você vai carregar a sua árvore de projeto com 2 recursos, né? E para você realizar, por exemplo, alguma alteração aqui, você vai precisar trabalhar com plano, né? Por exemplo, quero realizar um corte aqui. Se eu for realizar um corte aqui, eu vou ter que trabalhar com plano, né? Eu tenho que fazer 2 circunferências aqui. Então acaba não sendo viável, né? E acaba sendo relevante vocês pensarem, né? Vocês conseguirem começar a mentalizar qual é a melhor forma para vocês começarem a iniciar um modelo. Então aqui, por exemplo, o que eu não faria é começar estudando essas duas partes, e sim, vou mostrar para vocês agora como que eu começaria essa parte. Então, dando início aqui. Aqui na árvore de projeto, onde eu seleciono os planos, então vou começar com um plano frontal, certo? Repara no eixo de coordenada aqui, que está uma vista trimétrica, né? Ou seja, um plano isométrico. Então basta aqui na orientação de vista eu selecionar e aí eu coloco frontal para o meu plano ficar paralelo à tela do computador, certo? Então depois que vocês realizarem isso aí, aqui no esboço eu tenho linha, eu vou começar com uma linha. Quando eu clico na linha, repare que o eixo de coordenadas já se centraliza no retângulo, né, no plano frontal. E uma coisa que eu queria deixar também aqui, sempre comecem de uma origem. Nunca comece, por exemplo, o seu esboço aqui, ó, no ar, né? Porque a sua origem é o seu ponto de referência, certo? Lá na frente, se você precisar trabalhar com localização da peça, né, aqui em avaliar propriedade de massa, que está desativado aqui porque não tem nenhum modelo. Se vocês precisarem trabalhar com propriedade de massa de acordo com o seu eixo, né, de coordenadas, isso acaba dificultando se você não tiver um início de projeto na orientação. Então, esboço, linha. Como que eu começo a modelar aquela parte, então? Primeiramente, eu vou realizar uma linha de centro. Aquela parte, vou colocar 100 milímetros. Então, eu fiz a linha, soltei. Repara que aqui tem algumas dimensões, tem algumas relações de esboço, né, na horizontal, e aqui está indicando que está coincidente a origem, ok? Então, dimensão inteligente, vou selecionar a linha e aqui vou colocar 100 milímetros. 100 milímetros. Dou um OK. E agora vou começar a fazer essa parte aqui, ó. O que eu fiz? Eu fiz uma linha daqui até aqui. Agora eu vou desenhar o raio dessa peça, certo? Dessa parte, depois essa entrada aqui, depois o raio dessa, e aí eu vou mostrar um recurso novo para vocês. Então, esboço, uma linha para baixo. Repara também que ele vai agora está na vertical e também está coincidente. Então, dimensão inteligente. Aquele raio é de 30. Ó, coincidente.
Repare que quando eu seleciono um ponto aqui, ó, ele me marca umas linhas, né? Ó, eu quero deixar na horizontal, na vertical, certo? Então ele vai mostrando aqui, ó, a 45 graus. Repara que esse comando ele vai fazendo esses cálculos sozinho, o SolidWorks, né? De acordo com suas referências. Então, vou colocar na horizontal. Eu aperto o ESC para sair da ferramenta. Dimensão inteligente. Selecionar 30. Dá um zoom. ESC. Dimensão inteligente. Aqui, vou colocar com 10 milímetros. E agora eu vou realizar. Ó, repara aqui, ó, reconheceu, tá vendo? O símbolo em amarelo está reconhecendo que está na sua horizontal, né? E quando eu passar aqui, coincidente esse ponto aqui, ele já vai marcar também, ó. Ele traça um pontilhado aqui, não sei se dá para vocês verem. Ó, ele reconheceu automaticamente, ó, saiu, ó. Então, eu solto o comando aqui e fecho o esboço aqui, certo? Então, dando continuidade, recurso, essa ferramenta aqui, ó, ressalto por base revolucionado, né? Na aula passada eu falei sobre ressalto por base e falei sobre o corte extrudado. Então aqui, ressalto por base, quando eu clico em ressalto por base, ele pede para você selecionar um eixo de revolução. Por exemplo, se eu selecionar essa linha na vertical, ele vai fazer um disco, né? Porque ele está revolucionando em torno desse eixo. Mas não é esse que eu quero. Então, eu seleciono esse na horizontal e pronto. Ele fez e dou um OK. Certo? Então, a primeira parte do meu modelo está pronta, né? Que representa, vou mostrar para vocês aqui, que representa essa parte aqui, certo? Tudo bem que lá ficou um pouco fora da dimensão, dá até para diminuir isso aqui. Como que eu faço, né? Então aqui na árvore de projeto, eu clico nessa setinha aqui e tenho acesso ao esboço. Botão direito, editar esboço. Pronto. O que eu vou fazer é aumentar essa distância aqui. Vou colocar 15. Pronto. E basta eu sair do esboço aqui no ícone superior direito. Certo. Então, o primeiro detalhe que eu queria chamar a atenção para vocês é: eu poderia realizar essas duas partes com círculo e extrudar, né, com esse comando aqui, um outro círculo e extrudar. Só que, vamos supor que eu quero agora realizar um corte aqui para colocar um anel elástico, né? Se eu realizar um corte, um ressalto por base extrudada aqui, um ressalto por base extrudada aqui, eu teria que fazer um plano aqui, esse plano, eu teria que colocar o plano aqui, certo? E trabalhar com duas circunferências e usar um outro recurso que seria o corte extrudado, né? Mas como eu estou utilizando agora uma forma correta de estar realizando essa modelagem, basta eu acessar o esboço aqui na árvore de projeto, né? Botão direito, editar esboço, e para realizar esse corte que eu estou mostrando para vocês, aqui em retângulo, eu seleciono retângulo de centro, em qualquer ponto aqui, certo? Dou um ESC, agora eu vou colocar as dimensões. Desse ponto até esse ponto, eu quero 5 milímetros. Pronto, né? ESC para sair da ferramenta, ESC, certo? Agora, aparar entidade, o que ele faz? Repara o cursor aqui, ó, repara que está ficando cinza, onde eu clico com o botão esquerdo
e vou andando com ele. Aonde o cursor passar, ele corta. Por exemplo, ó, certo? Ó, cortou aqui. E agora eu vou continuar colocando as dimensões. Eu quero uma profundidade de 2 milímetros e quero uma largura de 2 milímetros. Correto? Pronto. Basta eu sair do esboço e repara que ele já realizou meu corte, né? Isso parece simples quando vocês visualizam eu fazendo, né? Só que acaba sendo simples para um modelo pequeno como esse. Agora imagina você ter um modelo grande, né, onde aqui na sua árvore de projeto tem diversos comandos, diversos recursos, e isso aí acaba sendo uma otimização no seu projeto. Você acaba diminuindo o tempo do seu projeto para você estar realizando essa modificação aqui. E repara que aqui na árvore de projeto eu tenho um simples recurso que é o revolução. Então isso acaba também não pesando no meu modelo, certo? Se eu fosse realizar por corte extrudado, que seria esse recurso aqui, eu teria que realizar um plano aqui, certo? Trabalhar com outro esboço, duas circunferências, né? Essa do raio menor, do diâmetro menor, e essa do diâmetro maior, e depois realizar um corte. Então, já seriam 3 recursos aqui na minha árvore de projeto. Então, esse é o primeiro erro que eu queria chamar a atenção, vocês utilizarem o recurso correto no lugar obrigatoriamente correto. O segundo erro, que eu considero importante, observando aqui então a minha peça, voltando aqui, como realizar esse fillet. Eu tenho 2 formas de realizar esse fillet. Aqui, ou realizar um fillet aqui, certo? A primeira forma seria, ainda no esboço, eu vou aqui editar o esboço, ainda no esboço, eu selecionar, estou trabalhando no esboço, então eu estou aqui na aba de esboço, eu selecionar o recurso fillet, eu tenho 2 opções, o fillet e chanfro, vou selecionar o esboçar fillet. Aqui eu tenho um raio, por exemplo, vamos supor que a gente vai trabalhar com raio 3, e agora eu seleciono esse ponto, certo? Ou poderia selecionar essa linha e essa linha, ele também ia reconhecer. E dou um OK. Ele fez o fillet e dou um OK. Sai do esboço, pronto, fiz o fillet. Agora vamos supor que eu quero mudar para o raio 4. Como que eu faria isso aí? Eu teria que abrir meu esboço e trabalhar dentro do esboço. Aí que está o problema. Para peça pequena, ok, isso até não tem nada, não tem nenhum erro você estar realizando isso aqui. Só que em termos de otimização, quando você tem um projeto grande, isso acaba sendo inviável, porque a chance de você errar aqui, quando você for alterar esse raio, é maior. Por quê? Você vai estar com o esboço todo aberto. E trabalhar com esboço acaba sendo, para um projeto grande, acaba não sendo muito viável. Então, como que eu faria? Já classificando o segundo erro, vou voltar aqui, vou excluir esse fillet, sim, vou estender essa linha, aparar a entidade, vou cortar e vou dar um OK. Pronto, voltei a peça igual ela estava antes. E então, como que eu faria? Recurso, fillet. Se vocês reparem aqui que tem uma setinha, então tem fillet e chanfro. Então, seleciono o fillet, o raio que eu quero, colocar aqui raio 3,
e simplesmente seleciono a linha que eu quero. Essa linha, dou um OK, acabou. Simplesmente eu realizei o fillet, tenho mais controle na minha geometria. Ah, Alan, você acabou de falar que quanto menos recurso aqui, melhor. Ok, só que nesse caso aqui, para você realizar um fillet, vamos supor que você vai realizar um fillet nessa peça aqui, você vai realizar 3, 4 fillets. Para você evitar o erro de projeto, quando você for abrir o seu modelo para alterar alguma cota, você, realizando o recurso fillet, igual eu fiz aqui, você tem maior controle da sua geometria. Facilmente aqui eu consigo acessar, né? Então, botão direito em fillet, editar recurso, e eu consigo mudar o diâmetro aqui rapidamente. Eu consigo botar 5, por exemplo. Repara que alterou o diâmetro. Então, sempre tem que conciliar também, tem que colocar na balança as duas coisas, né? Os recursos aqui para não pesar muito o seu modelo. Então, quanto mais otimizar esses recursos, melhor. E a melhor forma de vocês controlarem o seu modelo. E quando eu falo controlar, é vocês literalmente terem um controle das dimensões do seu modelo. Isso é bastante importante. Então aqui eu chamo a atenção para o segundo erro, né, que eu acho relevante vocês ficarem atentos ao realizar esse tipo de recurso. Sempre que utilizarem fillet, pensa, qual é a melhor forma de realizar, certo? Ou é trabalhar no esboço, se você nunca mais for mexer nesse raio, ok, trabalhar no esboço seria uma. Porém, se tiver a opção, se tiver a chance de esse raio desse fillet sofrer alterações no futuro, que seja por uma usinagem ou diminuir essa parte do seu modelo, você tem fácil controle aqui com essa ferramenta, certo? Chamar atenção agora para o terceiro erro. Voltando aqui no modelo, reparem agora o chanfro, né? Como que eu realizaria esse chanfro aqui? Também, seguindo a mesma ideia do segundo erro, eu tenho duas maneiras de realizar esse chanfro, que seria a primeira maneira, utilizar o esboço. Então, botão direito no esboço, editar esboço, e aqui eu poderia selecionar a linha, aqui, ESC, para sair da ferramenta, aparar a entidade, vou cortar essa parte e dou um OK. Pronto, realizei aquele chanfro. Só que mesma história. Vamos supor que eu precise alterar esse chanfro. Eu quero mudar o ângulo dele, quero colocar 20 graus, eu quero colocar 30 graus. Quero mudar o comprimento dele, quero colocar 3 milímetros ou 4 milímetros. Como que eu faria isso aqui trabalhando no meu esboço? Seria um pouco mais complexo, eu teria mais chance de errar. Porque eu estou trabalhando no meu esboço, teria que trabalhar com ângulo, dimensões aqui, certo? Então, qual seria, classificando agora o terceiro erro, qual seria, no meu ponto de vista, a melhor forma de vocês trabalharem e ter um melhor controle desse detalhe, né? Vou tirar aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Voltei o modelo da forma que ele estava. E agora, ainda aqui em recurso, fillet, na setinha, chanfro. Certo? Ferramenta chanfro. Aqui tem alguns detalhes. Aqui tem o tipo de chanfro. E aí tem várias configurações. Aqui itens a chanfrar é onde você quer selecionar, né, uma linha, um ponto, certo? Uma face, uma aresta. E aqui você entra com os parâmetros
de comprimento e ângulo. Então, eu vou utilizar esse primeiro, vou colocar um comprimento de 1,5 milímetros com um ângulo de 30 graus. Vou selecionar essa linha. Repara que agora ele já fez o chanfro de acordo com os parâmetros, né? Então, eu dou um OK e ele realizou o chanfro. Repara que, mesmo eu tendo agora 3 recursos, eu poderia fazer tudo em um só, tudo aqui no esboço. Só que agora eu tenho um maior controle da minha geometria, né? Das dimensões da minha geometria. E isso, lá na frente, no futuro, se precisar sofrer alterações, seu projeto está muito mais organizado, você tem muito mais controle do seu projeto. Certo? Então, eu classificaria esse detalhe como o terceiro erro. Eu gostaria de chamar a atenção para esse terceiro erro. Certo? Voltando aqui agora no modelo. O quarto erro... ainda só mostrando a ferramenta chanfro, para vocês verem que interessante. Então, aqui em recurso, selecionando a ferramenta chanfro. Já está com a face selecionada aqui, não quero. Repara aí, essa ferramenta aqui de vértice, é um ponto. Se eu selecionar esse ponto aqui, olha que interessante. Ele já cria um corte na minha peça e eu dou um OK. Olha o que ele fez na minha peça. Certo? Imagina agora se eu fosse realizar isso no meu esboço. O tanto de ângulo e dimensões e linhas que eu teria que trabalhar aqui, ou se eu fosse realizar fora do esboço trabalhando com planos. Eu teria que colocar um plano direito, um plano superior de topo, né? E realizar 2 cortes, então acaba não sendo viável. A forma rápida de fazer isso é utilizando a ferramenta chanfro. Então, vou excluir ela aqui, porque vou mostrar agora para vocês o quarto erro que eu considero importante. E eu queria até destacar essa ferramenta, porque se vocês criarem um hábito de utilizar essa ferramenta, vocês vão ver que ela vai adiantar muito a vida de vocês no projeto. Então, reparem esses furos, eu vou excluir a ferramenta que eu utilizei aqui. Agora, vamos supor que eu queira realizar aqui 2 furos. Um aqui, né? E o outro, vamos supor, a 30 milímetros de distância. A forma que é intuitiva, a forma que vocês, né, podem estar pensando em fazer é esboço, círculo. Ele vai pedir para selecionar um plano, uma face. Vou selecionar a face e pronto. Aqui eu vou desenhar um círculo. Ok. Dimensão inteligente. Coloco a cota aqui. Eu quero um diâmetro de 8. Dou um OK. Vem em recurso. Corte extrudado. Seleciono o passante e dou um OK. Pronto, essa é a forma intuitiva e é a forma que, por exemplo, esse modelo aqui eu não faria. Por quê? Aquela história, eu não tenho controle. Se eu quiser mudar esse furo de posição, se eu quiser mudar aqui, eu não quero um corte passante, eu quero ter um controle melhor desse furo. Então, sempre que você puder evitar trabalhar dentro do seu esboço, melhor. E para alterar esse furo, qualquer alteração nesse furo, eu teria que abrir o corte extrudado, editar esboço, recurso, e agora eu vou estar trabalhando com dimensões aqui, eu teria que trabalhar aqui com distâncias. Isso acaba não sendo muito viável e acaba não sendo o propósito que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, qual seria o quarto erro que eu classifico importante? Vou excluir o recurso. Para excluir esse recurso, basta eu clicar com o botão direito, excluir, sim. Ele vai manter o esboço, eu vou excluir ele também, certo? Então aqui, ainda também
destacando o primeiro erro de usar a ferramenta correta no lugar obrigatoriamente correto, em recurso, eu tenho aqui o assistente de furação. Quando eu clico em assistente de furação, eu tenho agora diversos tipos aqui de furo, certo? E aqui embaixo o padrão do furo, o tipo, o tamanho, né? E a condição final. Se eu quero passante, quero até o próximo vértice, quero cego, o cego eu vou determinar essa distância, né? Até a superfície. Então aqui o tipo de furo, eu vou utilizar esse tipo aqui, que é o furo. O padrão eu vou deixar o métrico mesmo. O tipo de broca, tem diversos tipos aqui, eu vou deixar de broca. E o tamanho eu vou deixar 8 milímetros do furo. E passante, certo? Então aqui eu configurei como que vai ser o meu furo. E agora, em posições, eu clico em posições, ele pede para selecionar uma face ou uma parte do seu modelo, né, um esboço 3D. Então, vou selecionar essa face e agora ele pede para eu marcar onde eu quero. Repara que, como eu comecei na origem, ele já está marcando o centro dessa peça, ok? Então, vou dar um clique e ele já vai realizar o seu furo, certo? E para sair da ferramenta, eu dou um OK aqui. Pronto, ele fez o furo, certo? Para alterar esse furo, basta eu clicar. Eu esqueci de mostrar aqui, né? Vamos voltar aqui, só para eu mostrar melhor como que eu altero a posição desse furo. Vou excluir aqui então. Assistente de perfuração. Furo. Já está com a configuração que eu quero. Posições. Aqui. Clico nessa face. Dou um clique. E agora vem aqui, ó, dimensão inteligente. Seleciono a ferramenta. Clico no centro do furo. Reconheço o ponto aqui na face. E eu quero a 20 milímetros dessa face. Pronto, posicionou na horizontal. Dou um OK. Ele fez o furo. Certo? Então, eu agora tenho também um controle na minha geometria. E se eu quiser alterar o diâmetro, eu rapidamente aqui com o botão direito, em furo de diâmetro 8 aqui na árvore de projeto, botão direito, editar recurso, e aqui eu consigo alterar o meu diâmetro. Por exemplo, diâmetro 10. Dou um OK. E se eu quiser mudar o tipo de furo também eu consigo. Então essa é a vantagem de você utilizar essa ferramenta aqui sempre para realizar algum furo. Vamos supor que eu quero agora fazer outro furo, né, a uma distância de 20 milímetros desse furo, do centro desse furo. Como que eu faria? Aqui em recurso, eu tenho a ferramenta padrão linear, e se eu clicar na setinha, eu tenho vários tipos, né, padrão circular, espelhar, entre outros. Então, vou selecionar padrão linear, porque eu quero mudar a posição na horizontal. Então, padrão linear. Ele já reconheceu o furo, ó, recursos e faces. Então, ele reconhece tanto o recurso quanto a face, certo? Então, aqui ele já reconheceu o furo. E aqui agora eu entro com os parâmetros. Aqui, direção. Eu quero a direção. Se eu selecionar aqui, essa linha, ele vai no sentido da linha, dessa linha aqui. Se eu selecionar essa linha, ele vai nesse sentido. Então, eu seleciono essa linha, repara que ele já criou um outro círculo, um outro furo a 10 milímetros, porém, eu quero a 20 milímetros. Eu quero 2, se eu quisesse 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, eu poderia selecionar também, mas eu quero só 2 e dou um OK e pronto. Aqui rapidamente eu consigo fazer outra furação,
certo? Se futuramente eu precisar realizar outro furo aqui, basta acessar o padrão linear, botão direito, editar recurso e só colocar mais um aqui e dou um OK. Assim, rapidamente, olha o tempo de projeto que a gente está ganhando tendo essa alteração e o controle também que a gente tem, certo? Diferente se fosse com trabalhar no esboço, que eu teria que selecionar o esboço, linha, trabalhar, fazer outro círculo, trabalhar com dimensão. Então isso acaba sendo não muito relevante, certo? Então, com isso eu classifico agora o quarto erro que vocês iniciantes ou que têm uma certa experiência não devem cometer. E agora eu vou falar sobre o quinto erro, não menos importante que os outros quatro erros, certo? E para mostrar esse quinto erro, eu queria que vocês parassem para pensar como que vocês iriam modelar esse garfo aqui. Como que vocês começariam a modelar esse garfo, certo? Vou beber uma água. Como vocês começariam a modelar esse garfo aqui? Então é isso que eu queria chamar a atenção. Tem duas formas. Eu poderia desenhar um esboço na horizontal, ou seja, nesse plano aqui, desenho um esboço, vou mostrar para vocês aqui. A primeira forma que eu não faria seria, vou selecionar esse esboço, e como que eu trabalho nesse esboço, só selecionei ele e seleciono a ferramenta que eu quero trabalhar. Pronto, a minha origem está aqui. Viu a importância de trabalhar sempre na origem? Ela sempre, no meu caso aqui, é o centro do meu modelo. Então isso é um detalhe que acaba fazendo diferença, porque eu quero trabalhar aqui no centro, eu vou selecionar a linha aqui do ponto médio, né? Então vamos supor que eu quero essa linha com 100 milímetros, e eu ia começar a fazer o meu esboço aqui. Então eu deixo essa linha com 100 milímetros, selecionaria aqui, pronto. Aqui eu fiz rápido para vocês, só para vocês verem que é essa forma que eu não faria. Vamos supor que é 10 milímetros. Não, desculpa, aqui é 20 milímetros. 20 milímetros. O que torna-se intuitivo, vocês trabalharem, é realizar esse esboço. Aí eu venho em recurso, ressalto por base, vou para cima 35, direção 2, 35, dou um OK. Fiz rapidamente, né, desenho que acaba sendo intuitivo, e agora para realizar aquele fillet aqui na ponta, para realizar aquele fillet, esse aqui, como que vocês trabalhariam, né, esse fillet aqui. Então voltando ao modelo, aqui em fillet, eu seleciono o fillet, seleciono essa opção aqui de fillet redondo inteiro, que você tem que mostrar para o software quais são as 3 faces que você quer realizar esse fillet. Então, a primeira superior, a segunda face seria essa aqui na vertical e a terceira a inferior. Repara que ele criou um fillet,
E mesma coisa para o outro lado. Seleciono fillet, superior, frontal, inferior. E pronto. Né? Rápido, intuitivo. Só que agora vamos colocar na balança. Duas coisas. Ah, Alan, mas esse jeito é rápido de você realizar o fillet. Eu estou otimizando meu tempo. Mas vamos parar para pensar num detalhe aqui. Primeiro, eu tenho duas ferramentas aqui de fillet. Isso acaba pesando no meu modelo. Então, coloco na balança. Ah, ganhei otimização, mas agora na construção do modelo, certo? Mas eu estou pesando a minha árvore de projeto, que eu estou acrescentando mais recurso. Certo? E outra, eu não tenho controle nenhum, desse fillet aqui. Isso pode ser um problema. Ah, eu quero alterar o diâmetro aqui. Se eu clicar aqui em fillet, editar recurso, eu não consigo. Porque ele toma como referência as três faces e ele realiza esse fillet de acordo com a geometria que você está selecionando. Então, acaba não sendo viável. É intuitivo, fácil, mas não é viável. Qual seria a maneira correta agora? Não correta, mas correta, sim, que eu considero, né, relevante, como quinto erro. Eu vou excluir o que eu criei agora aqui e vou fazer de uma outra forma. Bom, excluindo aqui meu modelo, e agora voltando aqui para vocês analisarem, como que eu começaria, já estou explicando agora o quinto erro, como que eu começaria a modelar essa peça aqui. Né? Para eu ter um modelo robusto, eu começaria por essa parte aqui e depois simplesmente eu realizaria esse modelo que eu mostrei no começo para vocês. Certo? Então, sempre é bom vocês, antes de começarem um projeto, pensarem como vocês vão começar esse projeto. Então, uma forma que eu começaria esse projeto é começando modelando essa primeira parte aqui. E eu vou mostrar para vocês agora como que eu faria. Eu vou ocultar essa parte aqui, vou selecionar o plano frontal. O que eu fiz aqui essa linha aqui, ó, se vocês segurarem, clicar nela e subindo nos comandos na árvore de projeto, ele oculta esses projetos da sua árvore. Então, plano frontal, esboço, ele vai reconhecer aqui a minha origem. Vou trabalhar esse modelo aqui. Então lá eu coloquei com 60, né? 60 milímetros. Aqui eu vou trabalhar com 15 milímetros. Certo? E agora eu vou modelar a outra parte. Então aqui, repara, dimensão inteligente. Vou selecionar essa parte aqui, essa linha. Eu tenho duas formas de colocar a cota nessa linha. A primeira seria essa. Como eu quero a distância desse ponto até esse ponto de 100 milímetros, eu poderia colocar 100 menos 15. Ele faz o cálculo. Eu dou um Enter, 85. Certo? A outra forma seria, eu vou excluir essa cota aqui, aperto um Delete, seleciono esse ponto e eu consigo colocar a cota aqui também. Certo? Então, vamos continuar fechando agora aqui. Eu cliquei nesse recurso, linha, selecionei o ponto. Repara que ele reconheceu a vertical. Vou descendo até ele reconhecer o próximo ponto. Dou um outro clique e fecho o meu esboço. Agora, para realizar o fillet, o que eu faria? Né? Então, criaria um círculo aqui no meio, qualquer dimensão. E agora,
Para eu desenhar aquele fillet, eu seguro o Ctrl, seleciono essa linha do círculo, ainda com Ctrl segurado, seleciono essa linha e agora que eu trabalho com as relações, vou adicionar uma relação. Eu quero então ele tangente aqui, dou um OK, mesma coisa, Ctrl, essa linha, segura, com Ctrl segurado a linha superior, tangente, dou um OK e mesma coisa para a parte inferior. Ctrl, não clique na linha inferior, tangente. Dou um OK. A ferramenta aparar entidade e vou cortar o que não me interessa. Isso. Pronto. Dou um OK. E agora eu tenho meu esboço aqui. Certo? E agora eu vou trabalhar com o recurso, o ressalto por base extrudado. Vou selecionar o que eu quero extrudar. Eu quero essa parte e essa parte para ambos os lados. Aqui pode ser 35, direção 2, 35, certo? Dou um OK. Pronto, a primeira parte do meu modelo está pronta, certo? O que seria intuitivo agora, para vocês realizarem aquele corte aqui no meio, seria eu selecionar essa face aqui e trabalhar com um retângulo aqui, né? Vou fazer um retângulo aqui e vou realizar aquele corte. Essa é a forma intuitiva, porém eu não vou ter um controle da minha geometria, vou ter que abrir o esboço para trabalhar com esse corte, e não é isso que eu quero. Então, voltando aqui. Pronto. O que eu vou fazer agora é trabalhar no mesmo esboço que eu trabalhei o ressalto por base extrudado. Se eu clicar no esboço e agora eu seleciono a ferramenta de corte extrudado, ele vai pedir para eu selecionar aqui o contorno, né, que eu quero. Então eu quero esse contorno aqui, certo? Para ambos os lados. Eu quero só 10. Não. Vou botar. Só 10 milímetros para um lado e 10 milímetros para o outro lado. Não ficou pequeno, né? Vou botar 15 milímetros. 15 milímetros. E dou um OK. Pronto. Agora, eu queria chamar a atenção aqui para um detalhe. Repara que o seu esboço, ele tem uma mãozinha aqui, certo? E essa mãozinha está dizendo que o seu esboço agora é compartilhado. Então, esse corte extrudado, ele está compartilhado com o seu modelo, o ressalto. E se eu quiser alterar qualquer dimensão aqui, eu simplesmente acesso o meu recurso e, reparem, eu quero alterar aqui o corte. Eu posso mudar para 20. 20. Certo? Dou um OK. E pronto. E da mesma forma eu consigo alterar meu corte aqui, essa espessura, eu quero 20, eu dou um OK. Como ele está compartilhado, ele vai alterar essa espessura de acordo com esse corte. E assim é feito o modelo. Eu começaria dessa forma, depois eu realizaria essa revolução, como eu expliquei para vocês, depois os fillets. Pronto. E faltou a furação aqui. Então, rapidamente, ferramenta de furação, posição, aqui no centro, dimensão inteligente, reconhece o ponto, colocar 20 milímetros, dou um OK, padrão linear, já selecionou, quero essa linha, aqui eu mudo a direção, 20 milímetros e dou um OK. Pronto. Olha a sua árvore de projeto agora, como está
mais organizada, tem um fluxo de trabalho aqui. Primeiro eu trabalhei com um modelo robusto, depois eu fiz o corte que está relacionado ao meu modelo, depois eu trabalhei a revolução, certo? E dentro da revolução eu trabalhei esse corte, depois fiz os fillets e o furo. Certo, pessoal? Então, esse seria o quinto erro, que eu acho importante vocês que estão iniciando começar a pensar. Todos os modelos que a gente for trabalhar daqui para frente, eu vou estar sempre chamando atenção para esses detalhes, certo? Muito obrigado, espero que vocês curtem esse vídeo e até a próxima.